É bomba! Saiu um novo trailer da série de Watchmen, uma das maiores obras de todos os tempos que eu mais curto, e vocês já sabem onde é que procurar informações sobre isso, né? Com certeza! Afinal, galera, super-heróis, mais notícias igual vídeos no Inert, hein? Vem comigo que eu tô empolgado hoje, vamos analisar esse trailer aqui, tem novidade boa sobre o Watchmen. Vem comigo, vamos lá! Trunks, Peter aqui. A série de Watchmen, produzida pela HBO, tá chegando pra apimentar essa onda aí de super-heróis que tem surgido desde Vingadores Ultimato. São os painéis da Marvel na Comic Con, as séries da DC no CW e no serviço de streaming, o filme do Coringa sendo forte candidato a Oscar, o Ultimato sendo a maior bilheteria de todos os tempos. Então, sim, os heróis estão em alta e melhores do que nunca, o que só ajudou a aumentar o hype sobre a série de Watchmen. É lógico que a HBO vai aproveitar. Sabe que tá todo mundo curtindo o super-herói, vai deixar de fazer o Watchmen agora? A gente já fez uma análise sobre o primeiro teaser da série. O link tá na descrição, ok? Mas antes, galera, antes da gente falar sobre isso, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Todos os dias aqui realmente é análise de quem lê quadrinho, é sempre embasado em quadrinhos, no mundo dos quadrinhos, super-heróis, animes, séries, tudo. Então se inscreve, acompanha que você vai curtir demais. Estamos chegando a 10 milhões, obrigado por fazer parte desses 10 milhões. É simplesmente, eu só tenho agradecimento pra vocês que já fazem parte há muito tempo e pra você que tá chegando hoje. Vamos lá! O trailer começa com uma conversa entre a Angela e uma mulher chamada Laurie Blake, onde a Laurie afirma que os vigilantes, tanto os legalizados pelo governo quanto os fora da lei, eles usam máscaras por possuírem traumas. E assim, eles usam essas máscaras para se protegerem do medo. Mas uma coisa dá pra gente destacar aqui. Pra quem não sabe, a Laurie é o primeiro nome da ex-vigilante Spectral, é uma das protagonistas do filme de 2009. E o Blake é o sobrenome do Ed Black, é o comediante, o primeiro vigilante assassinado no filme, né, que tinha descoberto a conspiração dos Ozymandias. E como a Spectral é exatamente filha do comediante, então tudo aponta que essa mulher que hoje tá bem mais velha é sim a Spectral. Galera, assim, ó, pra quem tá boiando nos nomes, aguarda um pouquinho que em breve vai sair um resumo completo de Watchmen aqui no canal. Você vai curtir muito, tá bem grande, bem detalhado esse vídeo que vai chegar pra vocês sobre o Watchmen. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que a Angela tá conversando exatamente com uma ex-vigilante que se aposentou depois da lei que se tornou ilegal a prática de vigilância chamada Lei Kinney. Mas ao que tudo indica, ela se tornou uma agente do governo com o objetivo de impedir os Calvários, aquele grupo anarquista que usa máscaras iguais às máscaras do Rorschach. Isso deve ser levado em conta porque ela é uma das poucas pessoas vivas que sabem sobre a conspiração dos Ozymandias. Pra quem não sabe, matou milhões de pessoas para evitar a guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Quer dizer, matou milhões para salvar bilhões. Depois disso, é mostrado que a Angela invadiu o trailer de um sujeito lá e levou ele pra delegacia dentro do porta-malas, o que confirma o que eu tinha desconfiado no primeiro teaser. A Angela é uma vigilante legalizada. E o distintivo não era, tipo, meramente parte do uniforme. Esse cara que ela capturou, ó, o que tudo indica, é um membro da seita do Rorschach, né, que provavelmente está praticando todos esses atos por terem tido acesso ao diário do Rorschach, aquele mesmo onde ele conta tudo sobre a conspiração dos Ozymandias, né, que tinha evitado a guerra à base de milhões de mortes e muita enganação. O Rorschach escreveu esse diário no final lá de Watchmen, né? Não sei se você viu o filme. Enfim, esse cara então, ele é colocado dentro de uma cápsula onde dentro dela tá outro vigilante que usa uma máscara refletora, chamado Olhos de Vidro, em algo que parece até um interrogatório ali. Em uma outra cena, o xerife tá conversando com o Olhos de Vidro, que agora tava com a máscara na cabeça. E ele pergunta, abre aspas, por que eles começariam com essa merda de novo? Fecha aspas. E o Olhos de Vidro responde, talvez houvesse algo que eles não quisessem encontrar. Pois é, galera, tudo indica que sim, eles descobriram o diário do Rorschach e estão tentando provar para o mundo aí que todo mundo é alvo de uma conspiração. Não só isso, mas parece que os Calvários possuem informações de onde moram os vigilantes e policiais mascarados, o que também confirma aquilo que eu falei na análise do teaser. Aparentemente eles estão atacando os policiais como forma de retaliação contra esse sistema que só tá em pé por causa do plano dos Ozymandias. Mas ao que tudo aponta, galera, a Angela, né, aparentemente vai atuar como a protagonista dessa série, vai acabar ficando com uma pulga atrás do orelho. Pezinho atrás, né? Principalmente porque existe um momento em que um homem que aparentemente é de confiança dela diz que, abre aspas, existe uma conspiração vasta e insidiosa. Se eu lhe dissesse, sua cabeça explodiria. Fecha aspas. Mas a dúvida que fica é, quem é esse cara? Porque segundo o filme e a história em quadrinho, só o Coruja, o Rorschach, a Spectral e o Dr. Manhattan sabem disso. E esse cara não é nenhum dos quatro. E a pulga atrás da orelha é só confirmada quando uma japinha lá diz pra Angela que ela precisa ajudar a impedir o sétimo Calvário. E ela pergunta de volta, impedir de fazer o quê? Ou seja, ela já tá desconfiando que pode estar havendo algo por trás desses atos que vão muito além de meros atos terroristas. Uma outra coisa que despertou minha curiosidade foi a aparição da nave do Coruja caindo, né, já se encaminhando
pro final do trailer. Mas será que ela foi abatida por quem? Pelos fora da lei ou pelo governo? Eu pergunto isso porque, assim, no final do filme, o Coruja voltou a ser um fora da lei. Embora ele não tenha vazado as informações sobre os atos dos Ozymandias, isso não quer dizer que ele tenha concordado com tudo que aconteceu. Então, quando a Angela diz pra Laurie que aparentemente ela tem a situação sob controle, isso pode indicar, né, que quem estava pilotando a nave era exatamente o Coruja, que por sinal é o cara que ela ficou junto, tanto no filme quanto na história em quadrinho. Mas o que ainda não ficou muito claro é se é pré-requisito ter assistido o filme ou lido a história em quadrinho pra entender essa série. Mas assim, tudo indica que sim. Mas fica tranquilo, galera, porque se vocês não quiserem fazer nenhum dos dois, eu vou ter muito prazer de trazer um resumo completo de Watchmen pra vocês. É só aguardar um pouco que isso vai sair em breve aqui no canal, hein? Para isso, galera, manda aquele feedback positivo, clica no joinha, não esquece que o seu joinha vai ajudar muito e, logicamente, se inscreve no canal clicando aqui e ativando o sininho, porque o sininho vai te avisar quando essa análise, quando todo esse resumo, essa história completa de Watchmen sair aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai curtir muito, porque ela tá bem completa. Obrigado de coração, galera, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!